No episódio 9 de Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori vai lutar contra um inimigo que não só luta por força, mas obviamente vai lutar por julgamento. E é esse inimigo que vai decidir se tu irás morrer ou tu irás sobreviver. Se estás vídeo da Netflix e neste vídeo acabo de falar sobre o nono episódio de Jujutsu Kaisen, sim, onde iremos falar sobre a batalha de Yuji Itadori contra Riguruma. Obviamente que iremos também falar de detalhe a detalhe, especificamente quais são as estratégias do próprio Yuji Itadori e também saber qual é que vai ser o futuro desta série perante o Culling Game. Fica no vídeo para tu descobrires todas as novidades e detalhes e também um segredo que passou despercebido para todo o mundo e que tu vais saber agora. Riguruma, sim, já falei um vídeo sobre ele e ele não é um inimigo qualquer. Ele é um inimigo onde tu tens de utilizar a tua mente e saberes pensar da maneira certa e correta. A sua expansão chama-se julgamento ou sentença da morte ou mortal, não sei qual é que é o termo certo, mas há uma coisa aqui interessante que acontece. Tu estás dentro de um julgamento, ou seja, estás dentro de uma sentença onde tu estás de frente do Riguruma e ele vai te fazer perguntas, vai te dizer, né, sobre o que é que tu fizeste de errado, porque ele sabe tudo sobre ti, só que o Shikigami que fala contigo, o Riguruma não sabe o que é que ele está a dizer. Por isso é algo interessante ver. E nós percebemos que Yuji Itadori não vai só utilizar a força, ele tem de utilizar a inteligência, saber falar, saber dizer rapidamente se está certo ou não. Por exemplo, aqui o que aconteceu foi duas sentenças. A primeira foi que ele foi a um sítio qualquer, já não me lembro qual era o sítio, e que ele apareceu lá na câmara e acho que era um lugar onde ele tinha menor de idade e ele não foi julgado dessa maneira. Mas houve outra que era de Shibuya, vocês toda a gente conhecem, que é a parte quando o próprio Sukuna mata todo mundo em Shibuya. E toda a gente pensa que é o Itadori que está lá, mas não, foi o próprio Sukuna. E nesse momento vemos uma luta incrível, onde o próprio Riguruma utiliza um martelo e acerta em várias situações. E o próprio Itadori tenta desviar, tenta levar, tenta fazer todo o que ele puder, porque ele é bastante interessante ver como é que tudo está a correr diante de toda esta batalha, que é mais de inteligência e de força física e também de saber responder rápido sobre o julgamento que está a acontecer neste exato momento. Dentro do domínio podemos entender uma coisa interessante sobre tudo o que está a acontecer neste episódio, que é acerca do próprio Riguruma, onde o Riguruma utiliza esse domínio para ninguém poder utilizar tanto força física, mas sim utilizar a inteligência, e é isso que o próprio Yuji Itadori acabou por fazer. Ele utilizou, digamos, uma estratégia de ter 3 respostas, e se uma dessas respostas estiver certa, ele consegue passar, e deu para entender isso no episódio. A segunda parte tem a ver com a decisão. Qual é que é a decisão que ele vai escolher? Se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira. A primeira é saber se ele foi julgado, a segunda é saber se ele fez aquilo e a terceira é logo morte certa. E ele tem de escolher da maneira correta e concreta. E a desculpa tem a ver com a tática, sim, com os reflexos, com os poderes amaldiçoados, com tudo que está a acontecer. Mas desta vez é algo que é interessante. O próprio Yuji Itadori, no primeiro julgamento, ele foi julgado e foi acusado, sim. E o próprio Riguruma ia utilizar a espada do carrasco, sim. Eu esqueci-me de falar esta espada importante no Riguruma, mas vou falar aqui que é, digamos, uma espada que mata a pessoa se a pessoa for julgada e for acusada daquela situação. E se for acusado daquela situação, obviamente que ele vai utilizar aquela espada. E aquela espada mata diretamente qualquer oponente que tiver à sua frente e não vai sobreviver de maneira nenhuma. O episódio 9 de Jujutsu Kaisen acaba por mostrar que Culling Game está a ficar muito mais perigoso do que vocês imaginam. E cada movimento e cada ataque sobre o próprio Riguruma, vê-se que nenhum feiticeiro vai sair seguro. E isso foi bastante direto e muito feito dentro deste novo episódio, onde nós vemos o próprio Yuji Itadori a utilizar a sua
a sua capacidade de pensar rápido, deu para perceber que mesmo em situações difíceis ele não pode utilizar força, ele tem de saber pensar e saber agir da maneira certa. E deu para perceber isso concretamente pelo próprio Yuji Itadori, que utilizou as suas decisões certas e obviamente que o próprio Higuruma não foi, digamos, um oponente fácil. Foi um oponente muito difícil, onde utilizou vários ataques, utilizou muita coisa a acontecer, e deu para entender perfeitamente que o próprio Yuji Itadori é rápido. E isso vai, digamos, fazer isso futuramente, porque as pessoas que vêm mais para a frente no Culling Game vão ser ainda piores que o próprio Higuruma. E obviamente a parte mais feliz e mais incrível deste episódio foi o quê? Foi que o próprio Higuruma vai dar os 100 pontos ao próprio Yuji Itadori, sim. E dá para perceber que eles vão estar juntos. E agora resta-nos a perceber como é que isto vai desenvolver daqui para a frente com o próprio Higuruma em conjunto com o Yuji Itadori. Então este é o episódio 9 de Jujutsu Kaisen, onde podemos ver a luta entre Higuruma e também Yuji Itadori, onde o Higuruma utiliza tanto a sua expansão do domínio, que é, digamos, a parte do julgamento mortal, ou a sentença mortal, que é melhor assim dizer, e também o próprio Yuji Itadori utilizar a sua mente aberta para conseguir, digamos, utilizar da maneira certa e as respostas mais corretas. Então, se não tem nada aqui para vos falar e nada aqui para acrescentar, então subscreve sempre o canal, carrega sempre no sininho e vamos comentar Higuruma. Sim, eu quero que tu comentes Higuruma para saber que tu viste este vídeo até ao final. E tu não sabias que eu tenho um podcast? Sim, eu tenho um podcast e é para ti. E se não viste ainda nenhum vídeo, vai ver porque está muito fixe e que está incrível. Já tem mais de 4 episódios, eu sei que estou a começar agora, mas já tem mais 4 episódios para ti. Então é um obrigado, veja o próximo vídeo e tchau.